Louvado seja o Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus. Amém? Amém. Os irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 5. Mateus 8:5. A palavra de Deus nos diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão, do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Palavra de Deus. Ore comigo. Bondoso Deus, nós cremos que tua palavra é revelação escrita. E ela foi lida, e nós rogamos, ó Deus, que o nosso entendimento, o nosso coração recebam do Senhor, por meio do Espírito Santo, a iluminação necessária para entender, para viver, para honrar o Senhor. Que a palavra de hoje, ó Deus, não seja a palavra de mais um domingo, mas que seja a palavra criativa do Senhor que transforma as nossas vidas, de tal forma que o nosso viver, ó Deus, ganha significado. Que a nossa vida tenha um objetivo e que o nosso viver seja para honrar, para proclamar o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que, por amor ao teu próprio nome, o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Glorifica o seu nome, ó Deus, e edifica-nos para a honra do Senhor. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cena que nós acabamos de ler nessa narrativa do evangelista é uma cena que acontece na cidade de Cafarnaum. É uma cidade estratégica na Galileia. E é interessante notar que nessa cidade você tem diversas pessoas de diversas etnias e diversas regiões. Então ali você encontra o povo judeu, mas também você encontra gentios, como os romanos. Enquanto aquele era o habitat natural do povo judeu, aquele era o local dominado e subjugado pelos romanos. E nós encontramos aqui um homem com poder. Um homem que tinha autoridade, um centurião. E sob a sua autoridade, muitos homens agiam. Só que esse oficial, ao se aproximar de Jesus, ele faz algo extraordinário. Ele quebra uma barreira étnica, cultural, mas também uma barreira religiosa. Para o judeu, o gentio é impuro. Ou seja, a aproximação que aconteceria ali é uma aproximação improvável. É pouco provável que um gentio, especialmente um romano, se aproximasse de um judeu, ainda mais para fazer o que esse centurião fez. Seria muito provável que aquele centurião ou outro guarda romano se aproximasse de um judeu para oprimi-lo, para extorquir dele algo. Mas nesse caso, esse é um encontro escandaloso, porque ele rompe essa barreira cultural de puro e impuro, mas ele também rompe essa questão religiosa que havia ali. Então, em termos gerais, esse gentio não se aproximaria porque ele não era bem-vindo. Mas ele se aproxima daquele homem.
Jesus. Então aquele que oprimia o povo judeu, agora se aproxima de um homem chamado Jesus, não mais para oprimir, mas agora para pedir, mas agora para se colocar sob a autoridade de Jesus. Apenas quem tem verdadeira autoridade é capaz de perceber pessoas de autoridade e honrar essas pessoas como tal. Caso contrário, é muito difícil uma relação harmônica. E o impacto disso para nós, ele é importante. Por quê? Porque ainda hoje, cada um de nós deve se aproximar do Senhor Jesus do mesmo modo que aquele homem se aproximou. Aquele homem, ele demonstra uma genuína fé. Genuína porque ela acontece num cenário distinto, improvável, por meio de alguém que não era possível de se imaginar. O opressor agora é alguém que se aproxima daquele que então era considerado libertador dos oprimidos. E ele não vai até ele para o oprimir, ele vai até ele para pedir. Então, essa passagem, em primeiro lugar, ela traz para nós uma síntese muito interessante. A genuína fé, ela pode ser encontrada em lugares que nós menos imaginamos. Mas também a incredulidade, a falta de fé, é de igual modo encontrada em lugares que nós menos imaginamos. Em meio aos religiosos. Há muitos religiosos que dizem e caminham com Jesus, mas a sua fé, ela não é genuína. A sua fé não é uma fé operosa, não é uma fé que opera, não é uma fé que crê. Mas nós percebemos aqui que a fé desse homem, ela é genuína e vai transformar toda a sua perspectiva de vida. Ou seja, a genuína fé, ela reconhece a autoridade de Cristo, ela confia na sua promessa e mais, ela descansa na certeza da sua palavra. Por isso, nós iniciamos observando como Cristo, ele evidencia a sua autoridade a quem se submete à sua palavra. Quando nós olhamos para os versículos 5 a 9, é fundamental perceber que Jesus exerce a sua autoridade sobre toda a realidade. O que isso quer dizer? O que isso aponta para nós? Isso deixa claro que ele fala e tudo se submete à sua palavra, seja doença, seja natureza, sejam homens, tudo está sob a autoridade do Senhor. E o texto diante de nós nos apresenta uma das passagens mais notáveis a respeito da fé. Por quê? Porque aqui acontece algo maravilhoso a respeito do centurião, mas também a respeito do Senhor Jesus. Ele se aproxima humildemente e não exige. Ele não negocia. Ele não chama Jesus para enfrentá-lo em poder. Ele chega-se para Jesus e o versículo 6 nos diz que as palavras dele são: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Percebam, meus irmãos, ele não vai a Jesus buscar uma bênção para si. Ele não está preocupado consigo mesmo. Ele não está olhando para o seu próprio umbigo. Ele está preocupado com o outro. E aqui nós percebemos que ele é um homem de compaixão. Aquele que era considerado pelos judeus um tirano. Aquele que era considerado um impuro. Vejam, Jesus é capaz de suscitar compaixão de alguém que em tese é tirano, de alguém que em tese é impuro. E apenas Jesus é capaz de suscitar, além de compaixão, humildade. E é isso que nós vemos nesse homem. Porém, há algo mais impressionante aqui. A resposta de Jesus. Jesus não apenas atende prontamente. Jesus diz: eu irei e vou curá-lo. Mas veja a reação desse centurião. O versículo continua e o centurião ele declara: Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor esteja sob o meu telhado. E aí ele demonstra uma fé madura, uma fé confiante, uma fé que crê realmente quem é Cristo, que Cristo tem poder, que a palavra de Cristo transforma. Ele diz: diga, Senhor, uma palavra só,
e o meu criado sarará. Por quê? Ele é esse homem que tem autoridade, e ele sabe que a palavra daquele que tem autoridade, ela sim tem poder de mudar uma situação, mas a palavra do Todo-Poderoso Deus, ela tem poder de mudar qualquer situação, e ele se aproxima com uma fé extraordinária. Ele entende o que muitos, naquele tempo, não compreenderam. A autoridade de Jesus, ela é sim suprema, e as suas palavras têm o poder de realizar aquilo que para nós é impossível. Jesus, sim, ele é capaz de fazer isso. Quando a gente olha para essa vinda do centurião, nós percebemos que a verdadeira fé, ela se submete, sempre se submete à autoridade de Cristo. Ele não discute, ele entende o que muitos judeus não entenderam. Cristo reina, não apenas fisicamente. Cristo reina pela sua palavra. A fé que crê, ela revela isso. Ela crê porque ela não fica exigindo coisas, provas, sinais. Ela apenas ouve e obedece. E aqui está uma grande aplicação para nós. Se nós confiamos nas promessas de Cristo, como cantamos, se nós cremos em sua palavra, como pregamos, por que ainda nós duvidamos das suas promessas? Porque ainda se exaspera o nosso coração, porque ainda se inquieta a nossa alma diante da promessa do poderoso Deus que diz que seria o nosso Senhor. Por que o nosso coração muitas vezes está atribulado? Será que é falta de fé? Não, meus irmãos, não é falta de fé. Mas infelizmente, nós estamos em um contexto que nos provam de tal forma que às vezes as palavras do Senhor no nosso coração, elas são obscurecidas. É por isso que a passagem desse centurião, ela é fundamental para cada um de nós, para que a gente perceba que nós não devemos ir ao Senhor Jesus para exigir, para negociar. Nós devemos nos humilhar. Quando as coisas apertarem, quando a vida estiver difícil, quando a tormenta, o desafio, a tempestade não bater na sua porta, mas adentrar de uma vez, não exija nada do Senhor, mas se aproxime dEle, humildemente, reconhecendo que você precisa e que eu preciso, apenas de uma palavra do Senhor, para que toda aquela situação seja transformada. A verdadeira e genuína fé, ela não fica exigindo sinais visíveis. Ela não exige isso. O centurião, ele não precisava da presença física de Jesus na casa dele. Ele não precisava de sinais adicionais. Ele simplesmente crê. Da mesma forma, a nossa fé, ela precisa, e sim, ela deve se apoiar, não no que nós vemos, mas no que nós cremos. Muitas vezes nós nos empolgamos muito, porque nós vemos as coisas acontecendo conforme nós queremos, e nós acreditamos o seguinte: Deus está comigo. Mas o inverso é proporcional muitas vezes. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, para os nossos negócios, para a nossa família, e tudo parece ruir. As finanças parecem não se encaixar, os relacionamentos parecem não ter harmonia, os filhos parecem não obedecer, e tudo que você faz não dá certo. E você olha para aquilo e talvez você pensa: Deus, aonde o Senhor está? Será que o Senhor me abandonou? Não, o Senhor não abandonou. Nós não precisamos de sinais extras. Nós não precisamos nos apoiar naquilo que nós vemos. Então eu dou esses dois exemplos, um positivo e um negativo, para que vocês percebam o seguinte: a situação que nós vemos, ela não determina a nossa fé, mas a nossa fé é capaz de determinar a forma como olhamos para a situação. Se a nossa fé está em Cristo, e genuína é esta fé, nós vamos olhar para todo e qualquer desafio, e diante desse desafio, nós vamos crer que apenas uma palavra de Cristo Jesus pode transformar aquilo. E isso faz com que o nosso coração se aquiete, com que a nossa alma entre em paz. Por quê? A palavra de Deus, ela é suficiente. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo de pessoas muito gabaritadas, intelectualmente. Hoje todo mundo tem 3 faculdades, 2 pós-doc. É gente muito inteligente aos seus próprios olhos, mas diante do Senhor nada disso vale. A verdadeira e genuína fé, ela é humilde. O centurião, ele no versículo 8 deixa isso muito claro: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Então basicamente ele percebe diante de quem ele está.
do Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré. Isso é maravilhoso. Você já percebeu diante de quem você está? Nós temos um apóstolo um tanto quanto audacioso e ousado chamado Pedro, e ele vai ilustrar isso para nós de uma maneira graciosa. Ele pescava e nada pegava, mas o Senhor Jesus ao seu lado, quando estava, e mandou ele lançar a rede, sob a palavra de Jesus, sob a autoridade de Jesus, ele lançou. E o que aconteceu? Veio tanto peixe, que ele não era capaz de sozinho puxar as redes. E qual foi a reação daquele homem? Senhor, afasta-se de mim, Senhor, pois eu sou pecador. Meus irmãos, essa tem que ser a nossa reação diante de Jesus. Senhor, nós somos pecadores. Senhor, nós não somos dignos. Senhor, nós não merecemos a sua presença. Senhor, não há nada bom em mim. Mas aqui acontece a maravilha da graça. É aqui que o Evangelho, ele é visto, experimentado e encarnado. Jesus ama pecadores. Jesus se aproxima de pecadores. Jesus trata pecadores com amor, com carinho. E assim como ele tratou aquele gentil, ele tratou Pedro e ele nos trata. Não a despeito do que nós éramos, não a despeito do que nós somos, mas segundo a sua bondade, segundo a sua graça. Esse é o Deus Salvador. Meus amados irmãos, nós precisamos ter noção diante de quem nós estamos. Jesus tem total poder sobre tudo e sobre todos. Basta apenas uma palavra do Senhor para que tudo seja transformado. Meus irmãos, será que eu tenho essa fé? Será que você tem essa fé tão graciosa? Parece que a nossa fé ela é tão pequena, tão vacilante. E a nossa fé, ela muitas vezes, parece que não permite que a gente descanse no Senhor. Mas eu digo a vocês, mesmo que você não tenha essa fé, mesmo que você não tenha atingido essa maturidade, mesmo que tudo esteja caminhando ainda segundo aquilo que você vê, eu rogo a você, que você rogue ao seu coração, confie em Cristo, confie na palavra, confie em Deus e se apegue nele. E quando a sua alma estiver cansada, e quando o seu coração estiver desesperado, pregue ao seu coração e diga ao seu coração apenas uma palavra só, e a minha alma encontrará descanso, e o meu coração encontrará refrigério. Pregue ao seu coração como o salmista pregou a sua alma. Confie no Senhor, espera no Senhor, e Ele te salvará, e Ele virá em socorro a cada um de nós. Amados irmãos, assim como aquela mulher do fluxo de sangue acreditava que apenas uma palavra, apenas um toque do Senhor Jesus, ela poderia ser curada, ela creu e foi até Cristo. Eu não tenho nada novo para falar para os irmãos. Eu só preciso trazer à memória dos irmãos aquilo que o próprio Espírito Santo já aplicou ao coração dos irmãos. Se vocês creem em Cristo e caminham na direção dele, confiem que apenas um comando do Senhor, e qualquer que seja a situação, ela será transformada. É muito importante você reconhecer a autoridade de Jesus. Nós reconhecemos autoridades de prefeito, vereador, presidente, ministro do STF. Não vou falar mais para a live não cair, mas nós reconhecemos essas pessoas com autoridade. E nós temos até medo de alguns, daquilo que eles podem fazer. Mas diante de nós está o texto sagrado. E o texto sagrado nos apresenta a pessoa que merece toda a nossa confiança e a pessoa que tem todo o poder. Enquanto nós não reconhecermos que Cristo tem poder, a nossa visão de Jesus será uma visão reducionista de Deus, do reino, da graça, da salvação. Mas quando nós percebemos quem é Jesus e quem somos nós, aí nós entendemos que o reino de Deus é maravilhoso, que a graça, ela é muito abundante, que os nossos pecados, por mais hediondos que sejam, podem ser lançados em Jesus, pois Ele sim, por meio da sua palavra,
e da sua autoridade é capaz de nos incluir em todas as promessas do reino. Acompanhe comigo os versículos 10 a 12. Jesus, ele reúne para o seu reino os que creem. Ou seja, ele chama e dá assento a essas pessoas junto a si, junto à mesa de todas as nações. O reino de Deus não vai ser alcançado porque você é presbiteriano. O reino de Deus não será alcançado porque você vem de uma tradição religiosa. Um lugar à mesa de Deus não é alcançado porque você é um crente que cumpre todo o checklist. Estou na igreja no domingo, estou na igreja na quarta, estou na igreja com os jovens no sábado. O reino de Deus, ele se aproxima de nós e nós nos aproximamos desse reino quando nós percebemos que quem nos coloca lá é o próprio Senhor Jesus. É Ele quem concede a inclusão. E ainda há muitos que dizem que a igreja, ela não é inclusiva, que ela é exclusiva. Não é. Não há lugar nenhum como a igreja. A igreja é o lugar mais inclusivo do mundo. Você não precisaria nem criar igrejas inclusivas. Porque aqui é o lugar dos pecadores. Aqui é o lugar dos grandes pecadores. Por que eu digo isso? Eu quero exemplificar isso por meio de uma ilustração. Eu tive um professor, durante o período do seminário, o reverendo Luiz Fernando. O reverendo Luiz Fernando foi padre por 14 anos. Estudou com Joseph Ratzinger em Roma. Era um dos gigantes nesses mosteiros cistercienses. Se converteu ao protestantismo. Ele foi pastor lá na Igreja Presbiteriana Central de Itapira, em São Paulo. Em uma evangelização de rua, ele sai com a sua igreja para evangelizar. E no meio da evangelização sempre tem alguém muito bem intencionado com os crentes. E aquela pessoa muito bem intencionada, ela se aproxima e pergunta para aquele homem alto, grande, gordo: você que é o pastor da central? E aí ele olhou, pensou: será que eu falo? Será que eu respondo sim? Será que eu respondo não? Será que esse cara vai me bater? E ele falou assim: sou. E o cara continuou: eu quero falar para você, pastor, que lá na sua igreja tem um monte de hipócrita. Lá na sua igreja tem um monte de mentiroso. Aí ele falou: então tá bom. Só isso? Aí ele: só isso. Então eu quero falar uma coisa para você agora. Lá não só tem um bando de hipócrita e mentiroso, não. Lá tem adúltero. Lá tem homossexual. Lá tem gente mentirosa. Lá tem gente de todo tipo. Mas eu quero te falar um negócio. Tem lugar para mais um pecador. Tem lugar para mais um mentiroso como você. Para mais um hipócrita como você. E aquele homem, quando menos percebeu, ele caiu em si e notou a besteira que ele estava falando diante do povo de Deus em missão. Resultado: o reverendo Luiz Fernando orou por esse homem. Esse homem se converteu. E ele se tornou um diácono. Igreja Presbiteriana de Itapira. Ou seja, há lugar para mais um. Estou contando aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem lugar para mais um. Nós precisamos pregar, nós precisamos entender que aqui é o lugar dos pecadores, nós precisamos entender que há lugar para aqueles que são impuros, há lugar para aqueles que são gentios, na linguagem dos judeus, mas para nós há lugar para mais um, porque as palavras do Senhor Jesus, em todo o Evangelho, são: Ele se maravilhou com a fé daquele gentio. Ninguém, em lugar nenhum da Escritura, conseguiu maravilhar Jesus, mas aquele homem conseguiu. Aquele soldado romano, ele faz com que Jesus se maravilhe. E aqui é a única vez que Jesus se maravilha positivamente com alguém. Jesus não se maravilhou com o mestre da lei. Jesus não se maravilhou com fariseu ou saduceu, mas Jesus se maravilhou com um homem que não fazia parte do povo de Israel. Seria extraordinário se um dia nós encontrássemos Jesus no céu e Jesus dissesse que se maravilhou com a nossa fé.
Seria maravilhoso, seria extraordinário. Mas isso será mais extraordinário ainda quando nós pararmos de pensar em nós mesmos e começarmos a pensar no outro. Porque Jesus se maravilha com a fé dele, porque ele não vai buscar a Jesus para si mesmo. Ele busca Jesus para o outro. Lembrem-se, é muito melhor você ser a bênção na vida de alguém do que você receber a bênção. Porque quando você é bênção na vida de alguém, a bênção para você é dobrada. Você é canal de bênção, ou seja, Deus agindo em nós e através de nós. E aí o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, para aqueles que o seguiam, para aqueles que estavam com ele. As palavras são muito duras, mas ele começa dizendo assim: eu digo a vocês, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor Jesus também diz que alguns, aqueles que acham que têm lugar garantido, esses serão lançados fora, aonde há choro e ranger de dentes. O nosso lugar nunca estará garantido por nossos méritos humanos. Sempre estará em Cristo, em sua graça. É Ele quem concede a cada um de nós assento. É Ele quem concede a cada um de nós essa maravilhosa salvação. A salvação, ela é para todos no alcance. Ela tem alcance universal. Mas presta atenção. A aplicação dela é pessoal. Cristo proclama que muitos virão. Isso é uma antecipação do cumprimento da grande comissão. Mas, irmãos, não é suficiente ser parte de uma multidão. A fé é pessoal e indispensável. E eu pergunto a vocês, sua confiança está em ser presbiteriano, segunda geração? Esses dias eu vi um pastor presbiteriano dizendo que ele era a quinta geração. E ele estava muito feliz para o meu gosto, falando que era quinta geração. Eu falei, nós já temos aí alguém que está com o pé no céu, né? Não. Se Cristo não for o caminho, não adianta ser quinta geração. Não adianta. É por meio e somente Cristo. É Ele quem nos inclui. E esse é um ato soberano da sua graça. E a promessa da inclusão, ela exige uma resposta de nós. Uma resposta de fé e obediência. Não basta somente dizer, eu creio. É necessário obedecer. Meus irmãos, essa aqui é a visão celestial. Essa é a visão celestial. Quando você olha para um lugar ao seu lado que está vazio, esse lugar pode ser preenchido. E pense, como que isso pode ser gracioso? Jesus está salvando. Ele continua salvando. Porém agora, Ele salva por meio de cada um de nós, usando-nos como canal para essa salvação. Quantos ainda não ouviram o Evangelho? Quantos ainda estão longe do Senhor? Quantos lugares nós temos aqui ainda? Há lugar para mais um pecador. Vamos anunciar. Eu creio que você é um crente genuíno no Senhor Jesus Cristo. Mas você crê que há lugar para mais um nessa igreja? Sinceramente, você acredita nisso? Que há lugar para mais um nessa igreja? Cabe mais alguém aqui? Cabe. Vamos, gente. Vamos imitar a Cristo. Vamos pregar as boas novas do reino. E aqui, muito em breve, nós olharemos e não haverão mais lugares vazios. Mas estará cheio. Isso não é uma profecia, mas isso pode ser o cumprimento da palavra de Deus. Quando eu agir, quando eu pregar, quando eu crer piamente que Deus continua operando por meio da sua palavra. Essa não é apenas uma promessa para o futuro, que nós nos assentaremos à mesa do rei. Nós podemos nos assentar à mesa do rei, porque sempre que a palavra de Deus é pregada, sempre que a ceia é ministrada, o rei está presente. Nós precisamos ter a visão da glória, entender que no nosso coração há a eternidade. Nós fomos marcados com essa eternidade. É isso que nos diz Eclesiastes 3, ou seja, o nosso anseio pela eternidade deve nos mover para a obra de Deus, para pregar, para proclamar, para nos santificar, para viver em piedade, para cantar entendendo que
aquilo que eu prego, aquilo que eu canto, aquilo que eu faço é para que a glória do Rei seja vislumbrada por todos. Aquele homem olhou e viu que Jesus não era apenas um profeta, que Jesus não era apenas um libertador humano, mas que Jesus era glorioso e cheio de autoridade. Talvez falte para nós aquilo que Edwards fala, que Deus crave nos nossos olhos a eternidade, que nós precisamos rogar por isso. O versículo 13 nos diz que Jesus cumpre cada promessa com a sua palavra. Nós oramos, alguém aqui orou sobre as promessas de Deus, ou seja, o que Ele diz acontece. Então nós chegamos no ponto culminante dessa narrativa. Jesus, Ele diz para aquele homem: assim como você creu, assim acontecerá. Ou seja, vai, e como creste, te seja feito. E naquele momento, o servo foi curado. Portanto, a palavra de Cristo tem poder. A minha palavra não tem poder para nada, apenas para machucar. Mas a palavra do Senhor, ela tem poder de transformar a realidade de um ferido em sarado, de uma alma batida em uma alma pujante. Ela tem poder de restaurar casamento, saúdes, ou seja, peça uma palavra para o Senhor. É muito comum alguns dizerem: Deus é fiel, Deus é fiel. Mas a palavra de Cristo sim, meus irmãos. A palavra de Cristo, ela é fiel. Você e eu, nós precisamos continuar crendo nisso. Porque quando nós cremos na palavra, nós cremos no próprio Cristo, porque Cristo é a palavra e Cristo é suficiente. A palavra é suficiente. Não houve necessidade de Jesus ir fisicamente até a casa do centurião. Ele falou e aconteceu. Assim, nós não precisamos ficar pedindo: Senhor, me dá sinais que o Senhor está comigo. Senhor, me dá garantias extras que o Senhor está comigo. A palavra de Deus é suficiente. E com muito amor, eu quero dizer aos irmãos uma coisa. No tempo de Jesus, havia um grupo de homens, os fariseus, e eles pediam para o Senhor Jesus sinais. Dê sinais para nós, Jesus, e nós creremos em você. As palavras do Senhor Jesus para eles são: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, e Deus o livrou. O Senhor Jesus esteve 3 dias no ventre da terra, enquanto essas potestades comemoravam a morte de Jesus. Jesus estava completando a obra da salvação. Então o sinal de Jonas, cumprido em Jesus, demonstra que esse é o único sinal que Ele daria àqueles que precisam crer nele. E o sinal é: por 3 dias Ele esteve no ventre da terra, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E quando Cristo ressurge, ressurge com Ele toda a nova criação, toda a nova vida, e por meio disso, nós precisamos viver. Nós devemos viver crendo nessas promessas, nós devemos viver para essas promessas, sabendo que o Cristo que ressuscitou, Ele é fiel, e Ele voltará, pois Ele disse que Ele estaria conosco, por meio do Espírito, até a sua vinda. Nós precisamos crer e acreditar. Não precisamos pedir outros sinais. Talvez você vá se assustar, mas ficar pedindo sinal para Deus, provando Deus nesse sentido, eu não tenho outra comparação a fazer a não ser fariseu. Ficar pedindo sinal para Deus é coisa de fariseu. A palavra de Deus é suficiente. Porque a palavra de Cristo, ela é imediata. Ele disse e aconteceu imediatamente. Não houve demora. Quando o Senhor for fazer algo na sua vida, Ele fará. Só que talvez não chegou esse tempo ainda. Qual que é a minha postura? Qual que é a nossa postura? A nossa postura tem que ser de submissão à autoridade. Tem que ser de humilhação, de humildade. Frequentemente nós pensamos que a resposta de Deus, ela está sujeita ao tempo, às circunstâncias e às pessoas. Não está. Deus muda a nossa vida de uma forma tão rápida que nós às vezes nem entendemos, nem imaginamos como aquilo mudou.
daquela forma. Mas o Senhor, Ele é capaz de mudar essas realidades. Então não percam jamais de vista as promessas do Senhor. Mas qual que é a promessa que você está segurando? Qual que é a promessa em que você está abraçando? Só tem uma promessa. Eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Ou seja, tudo o que vocês precisarem, em termos de necessidade, o Senhor suprirá. O Senhor sempre suprirá, mas o Senhor jamais dará a nós em excesso, se nós não soubermos utilizar aquilo que Ele nos dá para suprir as nossas necessidades. Mas quando o Senhor nos dá sabedoria e nós entendemos que tudo vem dEle e utilizamos os recursos para a sua glória, aí o Senhor faz com que, sim, aquilo que está ao nosso lado receba de igual forma, em igual medida ou em medida dobrada, que transborde de tal forma que nós somos bênção para aqueles que estão ao nosso lado. Então, a palavra de Cristo fica muito clara para nós, que ela é irrevogável. Jesus, Ele não faz sugestão de que vai fazer algo. Ele não está pensando em fazer algo. Ele está decretando. A palavra de Jesus é um decreto. Ou seja, se ela é um decreto, ela vai acontecer. Meus irmãos, a palavra de Jesus, ela é suficiente para curar. E nós cremos que Ele cura. A palavra de Jesus, ela é suficiente para garantir a nossa salvação. E nós permaneceremos salvos. A palavra de Jesus, ela é suficiente para nos garantir e nos assegurar um lugar no reino de Deus. Por que nos inquietamos? Por que nos abatemos? Porque está abatida, ó minha alma. Porque está inquieto, ó coração. Deixe as suas preocupações na cruz. Deixe as suas preocupações em Jesus. E lembre-se que apenas Cristo cumpre as suas palavras, as suas promessas, e Ele nos concede que confiemos em cada uma delas. Por isso hoje, eu não apenas te convido, mas eu te convoco a colocar o seu coração, todo o seu ser, toda a sua ansiedade, todos os seus pecados, todas as suas mazelas, todo o seu passado, toda a sua inquietação, todo o tremor que está no seu coração em Jesus e apenas em Jesus, pois Ele é capaz de suportar todo o peso da nossa alma e nos dar a sua paz. Apenas Cristo. Porque quando você coloca tudo isso num pastor, o pastor treme. Quando você coloca tudo isso num presbítero, o presbítero chora. Quando você coloca todo esse peso num diácono, o diácono estremece. Vamos juntos, mas vamos a Cristo, vamos a Ele levar tudo aquilo que nos traz peso, cansaço e temor, e assim nós encontraremos descanso para a nossa alma, porque Ele é o único capaz de nos dar isso. E sabe por que Ele nos concede tudo isso? Porque Ele nos ama, porque Ele nos amou, e porque Ele continuará nos amando. E isso não é uma frase coaching, isso é escritura. Vejam que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E o apóstolo continua. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Começa a parte extremamente linda daquilo que o apóstolo Paulo escreve. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Estas coisas, porém, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, não há doença, não há pobreza, não há riqueza, não há pecado, não há homem, não há diabo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pois Ele nos salvou, pois Ele nos chamou, pois Ele é o nosso Deus. Não existe doença que seja permanente, não existe perseguição que seja para sempre, não existe um dia mau que não se acabe, mas apenas uma coisa permanece, e aquilo que permanece é a palavra de Deus, e ela estando cravada nos nossos corações, fará com que cada um de nós permaneça. Essa é a nossa esperança, confiados no amor de Jesus, uma esperança que sustenta o cansado, que renova o desanimado, que nos enche de coragem para enfrentar incertezas da vida. Meus irmãos, o que nós ouviremos do Senhor é: vinde, benditos de meu Pai, para o lar que vos preparei. Tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essas são as palavras do Senhor. Essas são as palavras de esperança, mas há um chamado para nós. Nós precisamos viver como igreja. Pregar para essas pessoas que são impuras, que estão distantes do Senhor, e pregar com humildade. Eu tenho certeza que há um lugar para mais um pecador aqui, para mais um indigno, para mais um que acha que não é digno de receber Jesus em sua casa, em seu coração. Há sim lugar para mais um. Que o Senhor nos ajude a pregar o Evangelho a todos, sem distinção, sem acepção, em amor e no poder do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.